João 9, verso de número 4. A palavra do Senhor diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém. Querido Pai, obrigado por esse tempo juntos mais uma vez nesta noite. Que a Tua palavra venha de encontro com as nossas necessidades, que a Tua palavra venha nos desafiar, ó Pai, a abrir os nossos olhos, trabalhar enquanto é dia, enquanto nós temos forças para colocar a mão no arado, ó Pai, e fazer o Teu Filho Jesus ser conhecido. Obrigado pela comunhão, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Nossa tarefa até a volta de Cristo, será que nós temos consciência desta tarefa que nós temos? Muitas vezes pensamos, bem, nossa igreja tem os pastores, a nossa igreja tem os evangelistas, então eu lavo as minhas mãos porque a responsabilidade é deles, que são os líderes das nossas igrejas. Mas às vezes eu fico pensando que, quando nós pensamos assim, nós deixamos de fazer uma grande obra que Deus tem colocado em nossas mãos para que nós façamos. E diante disto, quando nós olhamos para todos os lados que nós podemos nos virar, nós vemos as necessidades, nós vemos pessoas em grandes dificuldades, pessoas padecendo. E quando eu olho para a minha vida, eu fico pensando aonde talvez eu estaria, se ainda estivesse aqui, se alguém não tivesse me falado de Jesus. Aonde você estaria se você não tivesse escutado de Jesus? Como seria a sua vida? Será que você ainda estaria aqui? Como seria? Diante disto, desta convocação para o trabalho, diante deste apelo ardoroso, e a palavra de Deus, quando ela nos convoca para o trabalho, ela ainda nos mostra as necessidades, ela nos fala como nós devemos fazer, e simplesmente nós temos que nos colocar apenas à disposição do Senhor para servi-lo, e ter disposição para colocar mão no arado. Quando nós olhamos hoje para o campo, quando eu vim de Manaus, passei por muitos lugares, fiquei olhando para o campo, alguns lugares sendo preparados para fazer a plantação, outros lugares aonde o trigo, aliás, aonde a soja estava crescendo, outros lugares aonde estava completamente madura, em determinado lugar, as máquinas trabalhando e colhendo fazendo aquela colheita. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que eles têm ali um tempo específico para realizar o plantio, o preparo da terra, o plantio e a colheita, porque quando a soja está seca, vem uma chuva, ela acaba se estragando, então tem que ser feita uma colheita de uma maneira rápida. Agora, quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos, para as circunstâncias que o mundo está vivendo, nós vemos que nós também deveríamos ser ágeis para realizar essa colheita que o Senhor tem nos apresentado na sua palavra, com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de disposição para a realização desse trabalho, mas às vezes nós somos morosos. E o tempo passa, e a colheita deixa de ser feita. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Cristo, ele teve apenas uma janela de oportunidade em sua caminhada terrena para realizar as obras que o Pai havia lhe enviado para que ele fizesse. Cristo veio ao mundo para ser luz, para ser aquele cuja morte que nós estaremos participando na próxima semana, quando estarão sendo encenadas as peças, quando estarão cantando os hinos.
demonstrando aquilo que ele realizou por nós, nós vemos que cuja morte, sepultamento e ressurreição reconciliaram o mundo consigo mesmo para que todos os que creem nele pudessem ser apresentados sem defeitos e irrepreensíveis diante dele. Isto é fato, porque a palavra de Deus assim nos diz. E nós não podemos deixar de olhar para o que a palavra de Deus tem nos ensinado e falado a nós, que Cristo veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai no céu, e durante esse curto espaço de tempo do seu ministério, que Jesus viveu na terra, ele foi chamado para entregar a mensagem de reconciliação de Deus ao mundo que estava perdido, morrendo, cego, condenado, e no tempo determinado ele daria a sua vida em resgate de muitos. Então, quando nós olhamos para aquele acontecimento na cruz do Calvário, qual é o nosso sentimento? O que nós pensamos com aquele acontecimento? É simplesmente uma história, como muitas pessoas dizem que é, porque não acreditam em Deus? Foi simplesmente um acontecimento que ocorreu e para alguns era um motivo como se fosse apenas uma peça, um teatro sendo ensaiado, porque naquela época era comum as pessoas serem crucificadas. Mas para nós que conhecemos essa história, tem um significado grandioso, um significado de poder, um significado de transformação, um significado que nos trouxe a garantia de ter a vida eterna e de um dia poder estar lá nos céus com o nosso Senhor. Então, para nós, meus queridos, que conhecemos essa história, tem um significado muito grande. Mas como eu falei pela manhã, ainda há 1/3 da população do mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Aproximadamente 8 bilhões de habitantes, aproximadamente 7.500 línguas, quase dessas línguas, 2.500 nunca ouviram falar de Jesus. Mas o Senhor está nos dizendo: fazei a obra ou as obras daquele que vos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Cristo sabia que cada momento em que ele estava aqui na terra, cada momento em que ele passou aqui, o tempo era precioso e não deveria ser desperdiçado. Cada oportunidade tinha que realmente ser aproveitada ao máximo possível, mas não em suas próprias forças, pois sua missão era realizar a vontade do Pai e não a sua vontade. Porque se fosse assim, ele poderia tentar escapar daquele momento em que ele passou, mas ele submeteu-se à vontade do Pai para que a obra do Senhor fosse realizada por completo, não apenas em parte, mas que fosse completada diante daquele ato. No entanto, diante de tudo isto, sua missão era realizar a vontade do Pai. O Pai o havia enviado para que isso ele fizesse. Deus teve que completar a obra de sua vida em espírito e em verdade, fazendo apenas coisas que ele ouviu do seu Pai no céu, vivendo dia após dia em completa submissão ao Espírito que habita entre nós. Quando nós olhamos para a nossa vida, meus irmãos, hoje à noite nós estamos aqui reunidos. O dia de hoje nós passamos para estar aqui no templo reunido, para ouvir a palavra de Deus, mas e amanhã? É uma nova semana que se inicia, ou a partir de hoje? Como será a partir de segunda-feira? Nós esquecemos de tudo aquilo que nós ouvimos? Fazemos uma pausa na nossa vida cristã, e na quarta-feira nós ligamos a chavinha e reativamos novamente?
desligamos no final do trabalho e no domingo reativamos novamente. Não é assim. A nossa vida cristã, ela deve ser vivida constantemente, dia após dia, não de uma maneira ininterrupta. Mas nós devemos ser crentes em Cristo Jesus 24 horas por dia. Além de tudo isso, nós podemos ver que nesses dias em que a igreja aqui prepara os seus trabalhos, prepara as suas atividades, como os irmãos distribuíram folhetos ontem, como os irmãos estão preparando um trabalho um pouco mais robusto no próximo final de semana, nós vemos que, diante de tudo isso, nós devemos ter a responsabilidade que Deus tem dado a nós como representantes do seu reino. Como representantes, nós somos embaixadores, e como embaixadores, nós temos que conhecer bem aquele o qual nós representamos. Nós devemos procurar estar afiados, conhecendo a palavra do Senhor, para poder testemunhar e de falar a todos aqueles quantos vieram até nós, querendo conhecer e saber essa história grandiosa que um dia nós conhecemos. A natureza da igreja, meus queridos, ela deve ser uma natureza de uma igreja viva. Viva porque ela é viva pela sua constituição. A palavra de Deus nos fala que Pedro, ele é a pedra viva. Jesus é a pedra viva. A palavra de Deus, ela é viva. A salvação é uma esperança viva. Os cristãos são como, ou deve ser, como uma pedra viva. A igreja, ela é algo vivo, portanto, a igreja, ela tem que viver esta plenitude. A igreja, ela é comparada como um corpo, como um organismo vivo. Você já se tornou um membro vivo de uma igreja de Jesus Cristo? Ou você simplesmente vem aqui porque não tem uma outra opção e passa um tempo aqui junto conosco, mas sem interesse nenhum de ter realmente e de viver uma vida transformada com o Senhor Jesus? A igreja, ela é um corpo vivo porque ela fala. A igreja é um corpo vivo porque ela enxerga, ela ouve, ela sente, ela movimenta-se, pois a igreja, ela tem múltiplas funções: louvor a Deus verdadeiro, adoração, ação de graças, aquilo que os irmãos estarão preparando para fazer na próxima semana, comunhão entre os membros, isto é primordial no meio do povo de Deus. O salmista diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Isso faz parte do corpo. Serviço ao próximo, essa ajuda que a gente tem dado à comunidade, a igreja, ela tem que servir à comunidade ao redor, aonde ela existe. Ensino da palavra de Deus aos convertidos, porque nada adiantaria aqueles que se achegam à igreja, que recebem a Jesus como Salvador, e não receber um ensino específico, porque é um novo convertido. É como uma criança que precisa do leite materno para o seu crescimento, e assim a cada dia. A igreja, ela deve mostrar o seu testemunho e maravilhas que Deus tem feito. Às vezes, para muitas pessoas não parece, porque acha que tem que ser grandioso os acontecimentos, mas não é assim. O pastor falou a respeito do irmão que teve uma situação difícil com arritmia, e os irmãos dobraram os seus joelhos e Deus fez um milagre. Semana retrasada, o pastor Reginaldo nos ligou, era mais de meia-noite, em Plantos, dizendo que a esposa dele havia tido novamente um infarto, já era o segundo ou terceiro. Ela já havia colocado ponte de safena, nesse dia ela colocou 3 stents, e claramente quando ele entrou no quarto, ele disse que foi difícil ele ouvir, porque ela disse: o médico me disse que eu vou morrer.
E ele pediu: ore, pastor. Pediu para que eu avisasse outros irmãos: ore. E os irmãos se colocaram em oração. E ele disse: ore para que o meu telefone não toque. Porque o médico disse que se algo acontecesse de pior, ele iria ligar dizendo que ela não havia suportado ali um medicamento que eles iriam introduzir dentro do seu coração. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o telefone não tocou. Amém. E não faz uma semana, a irmã Elisa está em casa. Amém? Amém? São milagres. Para muitas pessoas são coisas sem importância, eu não conheço. Não é pessoa que faz parte do meu hall de conhecidos. Mas Deus faz grandes coisas e coisas pequenas que se tornam grandiosas diante do povo de Deus quando nós nos colocamos de joelho, orando e clamando por Deus em nossas vidas. E Deus realiza grandes feitos, e tem feito grandes feitos no meio do seu povo a cada dia. A missão da igreja é compartilhar, é repartir, é comunicar, é dar, como fala em Mateus 28, 19 a 20. A igreja foi dada a missão de repartir com o mundo as boas novas, de notícias de Deus, o Evangelho, boas novas de Jesus Cristo, compartilhar, dividir, repartir, comunicar, participar. Era assim o início da igreja lá em Atos. Capítulo 2, quando o povo se juntava, diz que tinham tudo em comum, viviam juntos, cantavam, oravam, ouviam a palavra de Deus, comiam juntos. Ao contrário de outras instituições. O negócio da igreja, meus queridos, não é material, pois os seus propósitos, os seus alvos são espirituais. Embora seja uma pessoa jurídica, não deve ser tratada como uma empresa. Precisa de recursos, contudo, o seu propósito não é acumulá-los, mas utilizá-los no cumprimento do seu propósito espiritual de pregar a salvação e a esperança nas pessoas, ou na pessoa do Senhor Jesus. Por incrível que pareça, ela cresce pelo compartilhar, ela cresce pelo dividir, pelo comunicar a sua mensagem abençoadora. E nós vemos isso na igreja de Jerusalém. É uma matemática que às vezes no nosso dia não funciona. Como é que eu divido e eu somo? Mas quando nós dividimos, nós fazemos com que a igreja cresça, que o povo de Deus realmente possa viver em plenitude tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós nos despertamos para trabalhar enquanto é dia, e nós começamos a somar nos celeiros do Senhor aqueles que hão de se converter. Pois o amor de Cristo é a única esperança para o homem. Nós cantamos aquele hino que Cristo é a única esperança. Nós cantamos belos hinos, mas muitas vezes nós simplesmente cantamos, mas nós não vivemos aquilo que nós cantamos, ou que às vezes nós nem nos lembramos daquilo que nós nos comprometemos a realizar quando nós cantamos esses hinos, principalmente quando nós falamos que tudo entregarei e tudo empregarei. Nós falamos que é tudo, meus irmãos, é tudo. Não é um pouquinho, mas é tudo. É isso que nós nos comprometemos quando nós louvamos ao Senhor. A igreja tem sido, através dos séculos, tentada a mudar os seus objetivos, o seu tema, o seu assunto. Movimentos políticos que muitas vezes têm tentado transformar as estruturas sociais pela política. E isso tem chegado até lá no interior, onde os irmãos não imaginam. Pessoas querendo fazer comícios dentro das nossas igrejas. Pessoas tentando misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo, da política, tentando desvirtuar tudo aquilo que nós temos aprendido e ensinado.
movimentos de unificação religiosa, ecumenismo, que têm adentrado em nossas igrejas, e às vezes nós nem imaginamos. Agora, com a facilidade dos cultos online, de cultos diversos pela televisão e internet, facilmente nós somos enganados e achamos que estamos indo para um bom caminho, e quando nós percebemos, não tem mais retorno. Cuidado, nós temos que estar atento, porque o inimigo é astuto. E a palavra de Deus diz que nós lutamos com um inimigo feroz, nós não vemos, mas ele está presente. Ele faz de tudo para nos tirar da presença do Senhor, para nos desanimar, às vezes com coisas pequenas, que às vezes ele faz com que se tornem coisas grandes, e acaba nos desviando do caminho do Senhor. Movimentos humanistas, procurando o bem-estar do homem. Então é muito comum, vem para a igreja que você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, você vai ter uma vida boa, não vai lhe faltar nada, né? Então é muito comum pessoas dizerem, eu não tinha nada e hoje eu tenho isso, grandes coisas. É isso que o Senhor tem prometido na sua palavra? No mundo tereis aflições, mas nós não somos deste mundo. Graças a Deus que nós estamos aqui por um tempo. E quando aqui nós não estivermos mais, nós estamos lá nos céus, aonde não haverá mais choro, não haverá tristeza, enfim, totalmente transformados. Hoje espera que a igreja promova entretenimento para os seus participantes, mas não foi para isso que ela foi criada, idealizada por Deus. Ela foi criada como um modo de transformação na sociedade que nós vivemos. Ela foi criada com o objetivo de edificar, ela foi criada com o objetivo de transformar a vida daqueles que aqui têm chegado e têm tido interesse de ouvir a respeito do Senhor Jesus. Eu me lembro que alguns anos atrás, tentando evangelizar o meu irmão, e ele não tinha interesse nenhum, e quando eu chamava, ele colocava a música num som alto, e ele dançava com a minha cunhada, e lá e tal, e eu já estava muito entristecido com ele. Eu disse para ele, a palavra de Deus diz que, se você não conhecer Jesus, você vai para o inferno. E eu estava em minha casa, um dia, no trabalho, na missão, o telefone tocou, e do outro lado ele disse, paz do Senhor, irmão. Eu estranhei o que está acontecendo, e ele disse para mim, olha, aquilo que você me falou um dia não saiu da minha cabeça. E eu não sabia que, se ser crente era tão bom, eu perdi muito tempo da minha vida. Quantos dos nossos queridos, meus irmãos, têm seguido esse caminho, e nós não temos coragem de, em alguns momentos, falar um pouco mais duro com eles, em relação à palavra de Deus, para que eles acordem desse sono profundo que eles têm vivido, que o mundo tem levado eles para participar, para que eles tenham esse choque e acorde, e se atente para a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Nós vemos que o seu assunto, ou seja, da igreja, é sempre altamente relevante. O amor de Deus pelo homem, um tema que traz esperança àqueles que estão em sua busca. Que advertência solene nós podemos realizar, ou seja, realizando a obra daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Alguns anos atrás, eu comecei a trabalhar com um senhor que ele fazia alguns serviços para nós lá na missão, limpava o terreno, carpia, mas ele constantemente vivia embriagado. E eu tenho muita dificuldade com pessoas que cheguem até mim embriagado, porque a minha mãe, ela era viciada, e minha mãe morreu por conta do alcoolismo. Eu tenho uma irmã que tinha casa, mas ela não vivia na sua casa em Diadema, ela morava na 23 de maio, embaixo de um viaduto, rodeado de alguns cachorros, e bebia e usava drogas, porque ela achava que aquilo era o certo.
Então, quando eu vejo essa situação, isso me entristece muito, e às vezes eu tenho um pouco de resistência. Mas eu sempre falava de Jesus para esse senhor, e ele era muito resistente, ao ponto que eu digo aos irmãos que eu já estava me sentindo desanimado. Porque quando ele chegava, às vezes ele vinha embriagado, e ele dizia para mim assim, quando eu abri o portão lá na missão para recebê-lo: eu sei que o Senhor vai... A expressão que lá o amazonense diz assim: eu sei que o Senhor vai esculhambar comigo, pode falar, eu sei que eu estou errado, eu bebi, eu vim aqui, e naquele dia eu o convidei para entrar, abri o portão, ele entrou e sentou, e eu fui à minha sala, e eu fiquei uns 15 minutos, a Dilma ficou conversando com ele, e quando eu voltei ele estava chorando. E aí eu perguntei o que havia acontecido, ele diz: agora eu entendi. 15 minutos que ela conversou, eu já havia conversado horas e horas e muito tempo. Ele disse: agora eu entendi, eu me sentia como um animal de carga, com aquele peso grande nas minhas costas, e agora eu estou me sentindo tão leve. Eu não me sinto mais assim. E no final do ano passado, ele esteve em minha casa, antes de nós virmos para cá, e o nome dele é Rosiel. Ore por ele quando vocês lembrarem. Eu perguntei: como é que você está? Eu estou bem, pastor. Eu me lembro que quando o senhor me dava bronca, quando eu chegava bêbado, o senhor tinha razão. Eu me lembro que naquela época eu só tinha uma rede e um ventilador. Hoje eu tenho a minha casa. Hoje eu tenho a minha cozinha, eu tenho geladeira, fogão, cadeira, armários, meu micro-ondas, liquidificador. Hoje eu tenho minha sala, sofá, eu tenho uma televisão de 50 polegadas. Hoje eu tenho meu quarto com um bom guarda-roupa, com uma cama, com um ar-condicionado. E eu disse para ele: quem foi que te deu isso? Deus. Eu falei para ele: e como está a sua vida? Ele falou: totalmente transformada, diferente, não bebo mais, a minha família se chegou a mim, a minha filha que não queria saber de mim, agora está sempre na minha casa, e eu sou completamente diferente, porque Jesus mudou a vida dele, e Jesus pode mudar a vida de todos aqueles quantos desejam ser mudados. Mas para que isto aconteça, nós temos que trabalhar enquanto é dia, nós temos que persistir, nós não podemos desanimar, embora que o inimigo tente nos desanimar, mas nós não podemos perder a esperança. Sabendo que nosso breve tempo aqui na terra é a única pequena janela de oportunidade que temos para viver a nossa vida como para o Senhor. Porque a noite realmente vem, está chegando, quando nenhum outro pode trabalhar. Meus queridos, eu quero conclamar aos irmãos a colocar a mão no arado. Hoje o arado é moderno. Antigamente o arado era puxado pelo homem, depois passou a ser puxado pelo animal, hoje está mecanizado, mas a obra do Senhor é como se fosse aquele arado ainda manual, puxado pelo homem, porque é aquele encontro pessoal nosso, um a um, falando com as pessoas. Se tiver que sentar na calçada, vamos sentar. Se tiver que falar com aquele que tem usado drogas, vamos falar. Se tiver que falar com aqueles que andam na vida que o mundo oferece de prostituição para falar de Jesus, vamos falar, porque vale a pena. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que ele foi crucificado na cruz do Calvário e nos deu o privilégio de poder representá-lo. Esta é a nossa obrigação. Esta é a única janela de esperança que essas pessoas têm. Eu vou ao porto da cidade de Manaus quase todos os dias, porque eu faço compra para os missionários, eu vou levar no barco para enviar a eles, e é muito comum chegar ali e ver os carregadores. Você pode imaginar um carregador carregando 150 quilos de peso na cabeça,
Normalmente eles colocam um fardo de 30 aqui, outro aqui, e coloca 3 de 30 em cima, são 90 quilos. E eles passam o dia descendo para o porto e voltando, tirando e colocando carga. E é comum no final do dia a gente andar na calçada e encontrar com muitos deles, bêbados, caídos, urinados, mal cheirosos. Mas Jesus morreu por ele. Mas como virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então o trabalho do Senhor é um trabalho feito em equipe, não tem como trabalhar sozinho, um depende do outro. Como eu disse pela manhã, a igreja é o arco, e aquele que está indo à frente é a flecha que está sendo lançado. Às vezes a flecha cai aqui, às vezes a flecha vai mais distante. Muitas vezes você não precisa atravessar o estado de São Paulo, ou a cidade de São Paulo para falar de Jesus. Você não precisa ir em lugares distantes do mundo para falar de Jesus, porque à volta da nossa casa e entre os nossos familiares, com certeza, há muitos que não conhecem de Jesus. E aí está a nossa responsabilidade. Portanto, livremos das obras das trevas, vistamos a armadura da luz, vivamos na luz da sua verdade e do seu amor. Vamos comunicar o evangelho da reconciliação com todos com quem tivermos contatos, antes que esta breve vida na terra acabe. Parece muitos anos, já estou chegando aí nos meus 68 anos, parece muito, mas para Deus isso aqui é rapidinho, passa muito rápido. E quando nós olhamos para trás, o que nós fizemos? Muitas vezes nada, literalmente nada. Deus tem nos dado esse privilégio, Deus tem nos dado essa responsabilidade. Vamos trabalhar enquanto é dia, porque logo a noite vem e não podemos fazer mais nada. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus continue nos ajudando, que Deus continue derramando as suas misericórdias sobre nós. E vamos, meus irmãos, continuar olhando para frente com os nossos olhos erguidos, fixados na cruz do Calvário, de onde vem o nosso socorro bem presente. Amém? Obrigado, Deus abençoe a todos.